Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zeropod. Hoje temos connosco o Henrique Costa, que acabou o curso muito recentemente e nos vem falar de como é fazer a tese durante a pandemia. Venham descobrir o percurso dele. Olá Henrique, bom dia. Obrigado por teres Olá, aceito. bom dia. Diz aqui falar sobre o teu percurso um bocadinho e nos dares a conhecer aquilo que tens vindo a fazer e que estás a fazer neste momento. E eu vou-te pedir para começares por fazeres um resumo do teu percurso, de onde é que estudaste, fizeste ou não Erasmus, onde é que foi, a tese, onde é que a fizeste, onde é que estás a trabalhar. Ok, eu queria só dizer-te que acho que esta tua iniciativa é muito interessante porque pá, eu acho que seria algo útil quando estava no terceiro, no quarto ano e mesmo no quinto ano. E agora, principalmente com a falta de convívio entre os mais novos e os mais velhos, realmente é uma forma das pessoas conhecerem os percursos possíveis e as alternativas que têm dentro do curso. E agora, passando à tua pergunta, eu acho que uma parte interessante do meu percurso começa antes de ter entrado no técnico. Portanto, eu não fiz o secundário em ciências, fiz o secundário em artes. E, e, e Oh, isso é o meu, tu é a primeira pessoa que me diz isso. e entrei, fiz o secundário em artes, não é? E entrei em arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E pá, gostei muito, uma experiência incrível. Fiz o primeiro semestre, mas depois apercebi-me que não era bem aquilo que eu queria para a minha vida, que queria qualquer coisa mais relacionada com matemática. E pronto, tinha o secundário em artes, não consegui entrar no curso de engenharia. Tive que preparar os exames de física e química e de matemática do secundário. Portanto, consegui ter notas para entrar em aeroespacial e cheguei ao técnico. Pronto. E isso seria uma parte, seria também para ilustrar um bocado que podemos redefinir os nossos objetivos em qualquer altura dos nossos percursos pá, e não há crise nenhuma com isso, desde que tenhamos vontade suficiente para mudar de rumo, digamos assim. Pronto. E depois, agora no técnico, vá. O meu percurso nos primeiros 3 anos foi relativamente comum. Uh, Tive algumas experiências extracurriculares, nomeadamente estive no Aerotech, na revista. Participei em três ou quatro edições da revista Aeroespacial. Pronto, e depois acabei a licenciatura, não é? E candidatei-me para um duplo grau no Politécnico de Turim. Fiz lá o quarto ano, no Politécnico de Turim, e depois voltei para o técnico, para o mestrado de espaço. Fiz o que também não é muito comum, somos poucos no mestrado de espaço. Fiz o primeiro semestre do quinto ano, no técnico, e depois também consegui a excelente oportunidade de fazer um estágio de tese com a GMV em Madrid. Onde fiz a tese com eles, aliás, vou entregar a tese agora no final de janeiro. Estive lá uma semana só a trabalhar, porque pronto, com as restrições da pandemia tive que voltar a Lisboa. E entretanto fiquei lá a trabalhar. A GMV tem um escritório em Portugal e convidaram-me para ficar cá a trabalhar e já estou a trabalhar. Fantástico, parabéns desde já pela tese. Obrigado. Estás quase a concluir o percurso no técnico. Exato. Epá, não fazia ideia dessa tua faceta de arquiteto. Epá, como disseste, eu acho que isso é fantástico. Um bocado, pronto, lá está, um bocado o objetivo destas conversas é uma pessoa perceber os diferentes percursos possíveis e como é que uma pessoa acaba o curso de aeroespacial e vai fazer outras coisas, ou o que é que vai fazer. Mas é fantástico como ainda antes do curso de aeroespacial, pronto, referiste dessa maneira o teu percurso, de uma maneira, pronto, uma viragem de 180 graus de arquitetura para a engenharia. Ainda por cima vindo de artes, pá, isso não deve ter sido nada fácil de fazer os exames. Não, eu já tinha um gosto especial pela matemática e pela física e química já quando entrei em artes e nunca perdi a 100% o contato com essas áreas. E depois, pronto, foi um bocado por gosto, por isso não me custou assim tanto. Pá, não, isso é mesmo fantástico, isso é mesmo maravilhoso e pá, ainda bem que dizes isso, porque por exemplo, eu não fazia ideia e acho que é muito interessante.
uma pessoa ficar a saber essas coisas. Por exemplo, no caso do duplo grau, disseste que candidataste para um duplo grau. Essa candidatura foi como uma pessoa se candidata para Erasmus normalmente? Foi feito no técnico? Tiveste de contactar a Universidade de Turim? Politécnico? Como é que foi? Exato. A candidatura para o duplo grau insere-se no mesmo esquema das candidaturas para Erasmus. Ou seja, é mais uma das opções que os alunos têm disponível para a mobilidade. Portanto, e depois na seriação que nós fazemos com as médias dos alunos, eu tive a oportunidade de calhar numa posição em que me permitiu escolher o Politécnico de Turim, e a partir daí é uma candidatura Erasmus normal, com mais alguma burocracia, mas não. Sim, é mais uma candidatura como se fosse para Erasmus. Ok. E é tudo feito da parte do técnico, ou seja, não precisas de candidatar tipo, como um aluno se candidata para um mestrado em Turim, não passas por esse processo. Não passas por esse processo. E aliás, até há colegas que chegaram lá de Erasmus e conseguiram converter o Erasmus para duplo grau. Porque eles são flexíveis nesse sentido. Pronto, depois quando lá chegas, inscreves-te como se fosses um aluno do Politécnico, como se estivesse a inscrever para mestrado lá no Politécnico. Portanto, envolve um bocadinho mais burocracia do que se fosse para Erasmus. Também tens a questão de que quando fazes duplo grau, não tens a liberdade total para escolher as cadeiras lá da universidade para onde vais. Tens que seguir o percurso definido pela faculdade para os alunos italianos, neste caso, ou então um percurso acordado entre as duas faculdades para o programa duplo grau. Ok, e no teu caso disseste que fizeste uma mestrado em espaço. Foi fácil Exato. fazer essa ligação das cadeiras? Como é que foi essa escolha? Pois, eu estava a referir isto porque, no meu caso em específico, eu queria ter a opção de escolher outras cadeiras que não tive a oportunidade porque estava em duplo grau. Porque eles têm um mestrado um bocado mais focado para aeronaves e para estruturas e para mecânica de fluidos. Mas aprendi imenso. Eles lá em Itália têm um esquema de ensino um bocado diferente. Apostam muito no conhecimento teórico dos conceitos. E apesar disso às vezes ser um entrave à aprendizagem, eu acho que aprendi imenso com isso. Ok. Mas então a escolha das cadeiras foi feita em que moldes? Foi feita nesses moldes de, com o técnico, tu acordaste um percurso particular para o teu caso, ou foi como se estivesses no mestrado de lá, a seguir o programa de lá? No meu caso foi como se eu estivesse no mestrado lá a seguir o programa deles. Exato, depois tínhamos tínhamos uma opcional por semestre. Escolhia, obviamente, as que se relacionavam com o espaço. E, mas as restantes cadeiras não eram assim tão... hum, cabiam dentro do currículo, de um currículo normal em espaço, digamos assim. Métodos numéricos. Uma das cadeiras que até nem era opcional era Rocket Propulsion, propulsão de foguetes em português, que soa sempre um bocado mal. Portanto, no geral, o processo das cadeiras não foi assim nada do outro mundo. E acabei por só tive cadeiras técnicas relacionadas com aeroespacial, que era algo que no técnico não iria ser o caso se tivesse seguido o quarto ano em espaço. Uhum. E tu disseste Rocket Propulsion, o mestrado, pronto, o duplo grau, vá, era em inglês ou era em italiano? Pois, curioso também, era italiano, era integralmente em italiano. Integralmente em italiano, ó. Exato. E é o único mestrado no Politécnico de Turim que não tem a opção em inglês, o que pronto, é um bocado curioso, no mínimo. Pronto, isso obrigou-me a mim e aos meus colegas que foram comigo a aprendemos todos italiano. E também foi uma experiência muito interessante. Agora leio em italiano e vejo filmes italianos e dá-me um prazer imenso perceber tudo pronto. Uhum. E gosto muito de falar italiano também. Pois é, uma língua lindíssima, né? Tu Exato. aprendeste tudo lá ou já tinhas bases antes disso? O italiano? Sim. O italiano aprendi durante o verão, antes de ir, porque a Universidade de Lisboa tem um programa de cursos de línguas para estudantes que estão em mobilidade, muito acessível durante o verão, que é na Faculdade de Letras, exato. E recomendo muito a quem vai de Erasmus e tem que aprender uma língua nova, a informar-se sobre isso, porque chegas ao sítio com uma perspectiva diferente, porque num curso de línguas aprendes sempre sobre a cultura do país,
sobre a alimentação, os hábitos, e só o facto de chegares a um país e já saberes minimamente a língua já te Claro. permite conhecer as pessoas de forma diferente, etc. Eu já ouvi falar desse programa, isso é da Faculdade de Letras, tem cursos de línguas e o que é distinto aqui é, por seres um estudante que vai de Erasmus, tens um desconto na inscrição do curso, é isso? Exatamente, exatamente. Ok. Então eu tive um Mas curso nesse intensivo durante o verão. aspecto, exato, é um curso intensivo durante o verão, e o Núcleo de Mobilidade, o NMCI, costuma informar as pessoas da existência disso. Ok. Pois, isso realmente é uma mais-valia, não é? Uma pessoa já chegar com alguma bagagem. Ainda para mais no caso em que tens mesmo de fazer o mestrado nessa língua, não é? Pois, mas hum, pronto, como os conceitos, tendo em conta que os conceitos são os mesmos em português e em inglês, hum, não há assim uma barreira muito grande. Tive um dos meus colegas não chegou a aprender a falar italiano e, e fez as cadeiras com boas notas e não teve qualquer dificuldade. Porque não é uma língua assim tão difícil, pelo menos de perceber. Claro, é como ires para a China fazer um mestrado em mandarim. Exato, exato. Uhum. Ok. Pronto, e então, quando voltaste, né, passaste lá o ano inteiro do primeiro ano do mestrado, quarto ano, no Politécnico de Coimbra, voltaste, fizeste o primeiro semestre do técnico, não é, do mestrado de espaço, e depois disseste que tiveste a oportunidade de fazer a tese na GMV. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi um contacto teu? Foi através de algum professor? Como é que lá chegaste? A oportunidade na GMV foi através do professor Paulo Gil, que se calhar a maior parte de vocês conhece da licenciatura. Hum, pronto, e o professor Paulo Gil tinha o contacto na GMV que lhe enviou algumas oportunidades de tese, e pronto, e eu no meu processo de procura de tese acabei por escolher uma das teses da GMV. Só que a GMV em Portugal já não tinha um lugar disponível para a tese, já tinham ocupado a vaga. E propuseram-me ir para a Espanha. Pronto, e realmente era uma oportunidade incrível, mais um período no estrangeiro, mais uma língua para aprender. E, e pronto, lá em Espanha aceitaram, aqui em Portugal puxaram alguns cordelinhos para eu ser aceito, digamos assim. Pronto, e foi assim que consegui o estágio. Depois as pessoas lá na GMV, quer em Portugal, quer em Espanha, pelo menos as com quem eu trabalhei, são muito jovens. Foi quase como ter colegas de curso no ambiente de estágio. Hum, fantástico. Mas eu não percebi muito bem. Como é que tu disseste que foi através do professor Paulo Gil e que foi uma tese que ele tinha na GND? Ou seja, foi, por exemplo, através da plataforma do técnico, onde tem lá as teses, já tinha lá explicitado que era uma tese com o professor Paulo Gil em ambiente empresarial na GNV? Pois, eu acho que esta tese não chegou a ir para o Fónix, porque nós em espaço, como somos muito poucos, acabamos por abordar pessoalmente os professores sobre este assunto. E, bom, obviamente que passei pelo Fónix e fiz a pesquisa que é normal nestes casos, mas depois também falava pessoalmente com o professor. E foi aí que surgiu esta oportunidade. Portanto, seria, em relação à tese, eu acho que abordar pessoalmente os professores que estão na nossa área de interesse, digamos assim, costuma ser a melhor forma de perceber que oportunidades é que há. Pois, mesmo antes destas irem para o Fónix, não é? Ou seja, no fundo tens Exato, exato, acesso privilegiado às oportunidades antes das pessoas que queres publicarem. Ficas em primeira exato. linha, não é? Pois, isso é muito interessante e é muito relevante, não é? Uma pessoa fazer esses contactos, ainda mais porque, lá está, falas com aquelas pessoas com quem tens alguma afinidade, aquelas pessoas que estão na área de interesse, não é? E as oportunidades também surgem. E tu, quando foste para a Espanha, disseste que era um estágio tese, como é que foi? Assinaste um contrato de estágio com a GMV? Foi através do técnico? Isso era uma coisa diferente por seres aluno? Como é que foi esse processo por cá? Portanto, o processo, normalmente este processo acho que pode ser feito através do programa Erasmus+. Mas como eu já tinha feito o meu período de mobilidade, porque o duplo grau também se insere no programa Erasmus, já tinha feito o meu período de mobilidade. Hum, eu fiz um contrato de estágio com a empresa diretamente, e depois há um acordo de confidencialidade entre a empresa, o técnico e, neste caso, eu, o aluno,
só para salvaguardar a propriedade intelectual da empresa e também para salvaguardar que o aluno não fica prejudicado por poder ou não apresentar algum material confidencial da empresa. Não tive qualquer tipo de problema nesse aspecto, mas é uma salvaguarda que o técnico faz questão de ter e acho que faz muito bem. Exato, assinei o contrato com a empresa, foi este acordo de confidencialidade para formalizar o estágio. E é isso, depois tive alguma burocracia em Espanha, porque ia passar lá mais de 6 meses. Hum. Uh, Acabou por ser só uma semana, não é? Exato. Passei 2 semanas a tratar de burocracia e depois fiquei lá efetivamente uma semana a trabalhar. Mas é um processo muito simples, não é nada de impeditivo, digamos assim. E já agora, neste contexto pandémico, não é, que vivemos agora, como é que foi essa transição de, tu disseste que a malta era jovem, que era um ambiente muito descontraído e nesse caso parecia que estavas quase com colegas de curso. Como é que foi essa transição? Depois de uma semana presencialmente, vir para o online, foi fácil trabalhar? Foi smooth ou foi mais complicado? Foi fácil de trabalhar porque nós no meu caso em particular, nós tínhamos uma reunião às sextas-feiras e já seria uma reunião por videochamada porque também tínhamos membros da equipa em Portugal. O que me custou mais foi a falta de convívio durante o trabalho, ou seja, nos intervalos, digamos assim. Porque aí falas com as pessoas sobre o que é que estão a fazer, as pessoas explicam-te, e é algo que, quando tens uma reunião por semana, ou mesmo quando no meu caso, eu tinha muitas reuniões com o meu orientador, discutíamos assuntos, eu era super acessível. Pronto, não era o mesmo convívio que teríamos se fôssemos tomar café ou se fôssemos almoçar juntos. Nesse aspecto, acho que foi o que fiquei mais a perder, digamos assim, com o ter voltado para Portugal. E ter sido forçado, digamos assim, a voltar a Portugal. Mas de resto, em termos da parte do estágio em si, a transição foi super suave. Não houve qualquer tipo de problemas. Uhum. Pois, imagino que essa parte convivial, não é? Portanto, estamos todos a perder, mas Pois. pode ser que entretanto regresse. Não, E até porque o meu trabalho era 100% computacional. Talvez não seria o caso se alguém precisasse de um laboratório ou de algum instrumento. A transição provavelmente seria muito mais complicada, se calhar até impeditiva. Mas no meu caso, como era 100% computacional, não houve essa chatice. hum, ok. E para eles também não houve qualquer problema de estás em Portugal em vez de em Espanha, imagino. Não, não. Também foi tudo uma novidade, portanto, para eles até era preferível eu estar em Portugal, estar no meu país de origem, digamos assim. Porque seria menos uma preocupação, digamos, do que estar lá em Espanha. Só que agora estas coisas são um bocado mais complicadas agora porque agora as pessoas já têm mais em conta a legislação do trabalho, que se estás num país, as leis do trabalho que se aplicam são as desse país e não da empresa que é o teu empregador. Essas coisas agora estão a ficar um bocado mais, estão a vir um bocado mais são um assunto um bocado mais delicado, digamos assim. Mas pronto, em março era tudo uma novidade e voltei para Portugal, simplesmente. Hum. E tu disseste que, entretanto, agora passaste a trabalhar na GMV, mas aqui em Portugal. Como é que foi essa Exato. transição de, pronto, estás a trabalhar com a malta de Espanha e passaste a trabalhar no escritório, pronto, com a GMV aqui em Portugal? Pois, eu sempre não cheguei a perder o contato com as pessoas aqui da GMV em Portugal, porque foram eles que me arranjaram o estágio e porque quem me arranjou, especificamente quem me arranjou a oportunidade, fazia parte das reuniões semanais que nós tínhamos entre a GMV em Portugal e a GMV em Espanha. E depois foi um convite natural que me fizeram para ficar em Portugal, que provavelmente em Espanha se calhar haveria menos interesse em ter-me lá, porque provavelmente quereria voltar para Portugal eventualmente e a GMV tem interesse em manter os engenheiros a longo prazo. E foi daí que surgiu o convite em Portugal. Portanto, eu acabei o estágio em setembro, na primeira semana de setembro, e, e aí já tinha um convite para começar já em princípio de outubro, digamos assim. E,
e foi a transição, não houve na prática, continuei a trabalhar com a mesma equipa, entre Espanha e Portugal, e nós aqui também estamos em teletrabalho, portanto não há escritórios. Exato, curioso. Mas também, então isso também foi uma transição tão natural e tão fácil, também por causa dessa mistura que há entre o escritório de Espanha e Portugal, não é? Ou seja, de certa forma já estavas a trabalhar com o escritório de Espanha e Portugal. Exato, exato. Exato. Mas o meu caso é particular porque nós somos uma equipa relativamente pequena e fazemos um trabalho específico que é de análise de missão interplanetária. Portanto, nós somos uma equipa muito reduzida e quase nem há propriamente uma distinção entre Portugal e Espanha e não havia antes. E pronto, agora o que acontece é que de manhã também tenho reuniões com o resto da equipa em Portugal. Mas foi a única diferença. Continuo a trabalhar diariamente com os meus colegas espanhóis. É ser super curioso. E é numa área que é, imagino que seja exatamente aquilo que procuravas, não é? Na área de espaço, isso é interplanetário. Pois, eu acho que qualquer pessoa no mestrado de espaço, por mais interesses diversificados que tenha, o que gostaria mais de fazer seria a análise de missão, porque digamos que é abstrato o suficiente para, para ser interessante e para não perdermos o dia com detalhes de implementação e de programação, digamos assim. Mas depois também é concreto porque aplica-se a missões que existem e que estão a ser estudadas e que vão voar eventualmente. Bom, pois, fantástico. Pá, olha, Henrique, muito obrigado por partilhares o teu percurso. Eu gostava só que, se tiveres, quer dizer, já deste vários conselhos e só o teu percurso já é inspirador só por si, mas se tiveres algum conselho em particular para pessoas que estejam a procurar a tese ou eventualmente mesmo emprego, tu disseste, por exemplo, falar com as pessoas diretamente, que é uma ótima forma de ter acesso às oportunidades, mais alguma coisa que queiras partilhar, algum conselho? Eu diria, eu estou mais à vontade para falar da área de espaço. Eu diria que um bom ponto de partida seria ir ao site da Agência Espacial Portuguesa, ao catálogo português do espaço, e tem lá uma lista infindável de empresas que nós desconhecemos completamente e que às vezes, se calhar, nem sequer associamos ao espaço. E é um bom ponto de partida para enviar e-mails a essas empresas e perguntar se têm oportunidades de tese. E para além das empresas, também é uma lista bem grande de centros de investigação, que se calhar para teses até seriam mais adequados, digamos assim. Portanto, seria isso. Mas isso também, o que eu iria referir, também já foi referido pela Raquel, os estágios da FCT. Hum, Pronto, e falar com os professores pessoalmente, como já tinha dito. Se quiseres, depois posso dar-te o link do catálogo de espaço que falei agora, para ficar disponível. Pois, sim, agradeço, porque isso é muito interessante. E ainda mais, pronto, eu ainda não tinha falado com ninguém de espaço, e espaço, há pouca gente no mestrado, não é? Mas Exato. é ótimo essas oportunidades, que é uma área que normalmente uma pessoa associa, não, temos de ir para o estrangeiro, ou não há muitas oportunidades. Exato. Mas se calhar há mais oportunidades que aquilo que achamos, e isso é ótimo. Sim, agradeço que envies. E, obrigado, Henrique, obrigado mais uma vez por teres Obrigado aceito, eu pelo convite. teres partilhado o teu percurso. E Obrigado. até à próxima. Até à próxima.